fazer a... Tá. Vai ter que dar para alguém, porque hoje eu estou direto na aula, tá bom? Irmã, a senhora me dá o resultado hoje à noite, no início da semana passada e dessa, que eu quero anunciar a transmissão de hoje à noite. Só o geral, quantos deram e quanto deu de oferta, tá bom? Obrigado. Queridos, já está transmitindo, e aqueles que quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tá? Compartilhar no seu status do Facebook ou do WhatsApp. Quem ainda tem o WhatsApp, né? Bom dia aos irmãos que estão aqui presentes. São 9 horas e nós vamos começar dentro do nosso programa, né? Eu gostaria de começar orando a Deus, agradecendo o nosso tempo aqui, a nossa aula. Vamos orar. Senhor, amado Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Nós pedimos pelos irmãos que vão prestar Enem hoje, que o Senhor ilumine a mente deles, faça-os lembrar o que eles estudaram, não só esse curto período se preparando para o Enem, mas bem como tudo que estudaram no ensino médio. Pedimos que o Senhor realize a Tua vontade em cada um deles. Pedimos misericórdia por aqueles que estão lutando contra qualquer doença, em especial essa doença que tem vindo sobre o mundo, a Covid-19. Pedimos pelo estado do Amazonas e todos os estados do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia das nações e traga cura às nações, pelo Teu poder e pela Tua ordem. Assim, hoje de manhã, Tua igreja seja edificada, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir os nossos cantores para o hino 382, 382. Trezentos e 82. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor com os crentes em Cristo na igreja.
juntos rendemos louvor. Ó, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Ó, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada e a do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Ó, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó, meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria nessa manhã de convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Você que está aqui comigo, você que está aí assistindo, bom dia a irmã Rosângela, bom dia a irmã Inês, bom dia aos outros irmãos que são conectados. Você pode colocar seu comentário, seu nome. Eu vou passar o meu celular para minha filha, Helena, porque ela vai fazer a comunicação. Bom dia, irmão Edson, irmão Raimundinha, irmã Vanessa, irmão Eurico, irmão Sebastião, irmão Adriano, irmão Wilson, irmã Sula e os outros que estão chegando. Muito obrigado pela sua presença. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Tem outro bom dia aqui que eu não... Irmão irmão Edson, deram um bom dia aqui também, obrigado, tá certo? 300, ou melhor, Mateus capítulo 16 a partir do verso 13. Mateus 16 a partir do verso 13, tá bom? Mateus 16 a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lhe responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, isso é, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a quem ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez, e eu gostaria de pedir a Deus as bênçãos pela lição dessa manhã.
Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine hoje na lição, tornando prática a doutrina. Então eu peço que o Senhor ilumine a minha mente para poder transmitir de maneira fácil para os alunos as verdades do Senhor. É que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero retomar aquela temática de tornar a doutrina em prática. Doutrina é muito importante. Qualquer igreja que queira ser uma igreja estável, que queira ser uma igreja bíblica, ela precisa investir em doutrina. Inclusive aqui, perdoe se tem irmãos dessas igrejas que estão me assistindo e discordam de mim, mas a minha experiência como crente, eu vou olhar duas denominações específicas. A primeira denominação, a convenção. A convenção é uma igreja muito boa, mas por muito tempo a convenção desprezou doutrina, e isso lhe custou caro, porque todo tipo de doutrina errada entrou na convenção, todo tipo de prática e doutrina não bíblica entrou na convenção, e isso de fato tem sido algo problemático. Uma outra igreja que tem uma doutrina distante um pouco da doutrina batista, mas que é uma igreja séria, é a Igreja Assembleia de Deus, e que pelo mesmo motivo, mesmo tendo uma doutrina diferente da nossa, mas era uma igreja doutrinária, quando abandonou a doutrina, principalmente dando lugar às revelações, a igreja, ela começou a ter dificuldades, e também a decair na sua prática e na sua identificação como igreja. Então é muito importante que uma igreja que é séria, uma igreja que quer realmente estar estabelecida, ela zele por doutrina. Caso contrário, ela vai perder a sua identidade, ela vai ficar sem a sua identidade. Então, as igrejas históricas têm investido em doutrina, e aqui eu vou falar a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, não é? A igreja congregacional. Então são várias igrejas que são históricas e que têm investido em doutrinas, e quando elas não fazem isso, elas vão perdendo sua identidade. Agora, uma grande dificuldade que muitos irmãos dentro da igreja têm quanto a essa questão doutrinária é porque eles não conseguem tornar isso em prática, e às vezes a forma que a doutrina é apresentada, às vezes até é uma forma chata, parece ser coisas que só teólogos, pessoas que estão no seminário, pessoas que estão no campo da teologia se interessam, porque não cabe a um crente comum se preocupar com doutrina. Isso é coisa que dá briga, isso é coisa incompreensível, e eu queria dizer para você que muito disso se dá a culpa às vezes é nossa mesmo, como pastor, que complicamos a coisa, mas também se dá porque muitas vezes o crente não sabe aplicar essa doutrina, ele não sabe aplicar essa verdade que está sendo ensinada para ele de forma sistemática, de forma reduzida ou simplificada numa confissão de fé. E eu tenho feito isso nas últimas lições que eu tenho dado aqui na igreja, e eu quero hoje me deter à eclesiologia. Eclesiologia é a expressão técnica para o estudo ou a doutrina da igreja. Eclesia ou eclésia, que é a igreja, não é? E logia, que é estudo. Então eclesiologia, então estudo da igreja. Nós já estudamos o distintivo particular do que é a doutrina da igreja. Nós temos a igreja local e nós temos a igreja universal. A igreja universal é a formação de todos os crentes, desde o Pentecoste até o arrebatamento. A igreja local é aquele grupo de pessoas que confessam a mesma fé, que ingressam no corpo daquela igreja local através do batismo. Pelo menos a maioria das igrejas que eu conheço, as igrejas históricas, uma forma de você entrar na membresia, a forma inicial é o batismo, e não é diferente aqui na Ebenezer. Então, essa é a igreja local, e nós vimos que ambas as igrejas são igrejas verdadeiras. Aquela que é chamada de invisível, porque são aqueles realmente que são salvos por Cristo Jesus, aqueles que realmente foram regenerados por Cristo Jesus, que estão no céu, estão aqui no Brasil, no Japão, em qualquer lugar.
e que formam a igreja de Deus, tanto os crentes santos vivos como os crentes que já dormiram em Cristo. E é importante você entender que a igreja local, a que você participa, a igreja, por maiores defeitos que ela tenha, coisas que você não se agrada, até pessoas que você acha que talvez não sejam crentes, ou que tenham procedimentos que você acha que não é de crente, mas essa igreja é uma igreja verdadeira. Basta você olhar de Romanos até Filemon, e eu diria, vá para Hebreus, Tiago, João, todas as cartas, eles são escritos para crentes e para a igreja. Você vai ver que tipo de crente tinha naquela época, mas todos eles afirmam que era a igreja de Jesus Cristo. Então, quando alguém sai da igreja, e agora já estou entrando na parte prática, dizendo, eu vou sair porque essa igreja não posso chamar de igreja, tem tanta gente aqui cheia de pecado. Olha a igreja de Corinto, e você não está percebendo que você é um daqueles que está cheio de pecado, porque você está saindo por orgulho. Agora, é claro que existem algumas coisas que faz com que a gente talvez abandone a igreja, e tem irmãos que vieram para cá um pouco por conta disso. Quando a igreja não quer mais andar na verdade, a igreja como organização, não é indivíduo, igreja. Digamos, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, digamos que eu perdesse o juízo e me entregasse a uma vida de imoralidade, e a igreja fica sabendo disso. A igreja sabe que o seu pastor vive uma vida de imoralidade, e a igreja não toma mais providência sobre isso. Ela não chega com o pastor e diz, pastor, o senhor foi muito útil, foi uma bênção esses 16 anos, mas agora o senhor é uma maldição aqui dentro da igreja. Mas a igreja não toma uma atitude, a igreja não toma uma posição bíblica como é mandado. Então, muitas vezes, para que você possa estar em paz com Deus e com a igreja verdadeira, se ela não dá para ficar. Agora vai ficar entre vocês e Deus, porque eu não posso conviver com o pecado deliberadamente aceito pela igreja. Lembra que Paulo falou lá para os irmãos de Corinto, pega esse homem aí e entrega para o diabo. Não dá para ficar admitindo. Ou então uma igreja que prega heresia, principalmente contrário à nossa doutrina. O pastor vem aqui e começa a pregar coisas que ele deveria estar pregando na igreja, Deus é amor, numa igreja cristã do Brasil, numa igreja que tem uma outra doutrina diferente, que necessariamente não é uma igreja podre, ou uma igreja que vai para o inferno, como alguns dizem, mas que a doutrina é diferente. Não pode continuar. E se a igreja é conivente, se os irmãos são coniventes, então aí é a hora que a gente sai. Eu me lembro que quando eu estava em Belém, na igreja Batista Regular Bíblia Aberta, meu pastor começou a pregar coisas totalmente contrárias ao que nós cremos ser bíblico. Chegou o momento que eu decidi sair da igreja. Digo, eu vou sair. Eu não vou criar confusão, porque não é certo a gente criar briga dentro da igreja, criar confusão, criar divisão, criar problemas, mas também não está certo a gente ser conivente com aquilo que é contra a palavra de Deus. Então eu estava decidido a sair. Mas Deus me usou naquela época para conseguir fazer a igreja voltar àquilo que é verdadeiro, à doutrina bíblica. Então, queridos irmãos, esse é o único motivo que o crente deve sair da igreja, porque ele vê que a igreja, como conjunto, não está mais andando na verdade, que aquilo que é ensinado é contrário à palavra de Deus, e a igreja está tolerando isso, e que a liderança, que os irmãos estão achando que está tudo bem, e você está vendo que não é o que a Bíblia diz, mas ninguém toma uma providência. Então você tem que dizer, não, agora por questão de consciência, para com Deus e para com a sua palavra, eu vou ter que me retirar. Ou, um outro motivo que o crente muda da sua igreja, porque ele sente que Deus não quer mais ali e quer que ele sirva em outro lugar. Isso, tem vários irmãos que permanecem nessa situação, entenderam que Deus queria que servisse naquela igreja, por vários motivos. Então, esses são motivos válidos, né? Mas como eu já vi muitas pessoas saírem da igreja, eu vou sair dessa igreja porque só tem hipócrita, e esqueceu que ele é mais um, né? E ele disse, não, pode ficar, você tem lugar cativo aqui, tá bom? Então, há muitas desculpas que as pessoas dão. Então, a igreja, por mais que ela tenha vários erros no sentido não doutrinário, não de conivência com o pecado, mas porque tem irmãos que têm uma prática, tem outra, que às vezes nitidamente não são sadias, mas essa igreja, ela é verdadeira. Nós cremos também que a igreja é o corpo de Cristo, e que ela tem autoridade
tudo aquilo que ela decide aqui é porque já foi homologado no céu. Não é que o céu vai homologar porque a gente decide. A igreja verdadeira, ela expressa a vontade de Deus. Então, e a igreja de Cristo, ela deve andar em comunhão, ela deve trabalhar pelo reino em evangelização e missões, servindo a Deus para a glória dele, e deve dar assistência mútua. Uma vez dita essa doutrina, o que a gente faz com isso? Então deixa eu aqui tomar alguns pontos que eu gostaria que você que está me ouvindo aqui, você que está aqui na transmissão, você pudesse meditar sobre o que eu vou dizer. Se você crê mesmo, e aí é onde entra o crer na doutrina, não apenas aqui na minha cabeça. A primeira coisa que um crente que crê em doutrina, na eclesiologia, que ele vai fazer, ele vai valorizar a sua igreja, porque ele sabe que aquela igreja é a igreja de Deus. Ele vai valorizar a igreja, e eu vou começar por alguns passos. Primeira maneira que ele valoriza a sua igreja, ele frequenta a sua igreja. E aí, irmãos, talvez alguns digam, pastor, mas agora nós estamos no tempo de pandemia, nós estamos restritos, né? Eu queria dizer para você que há casos que eu respeito, porque eu sei, eu conheço, eu converso com a pessoa e sei que ela está numa definição de vida, e não cabe a mim aqui ficar tirando dessa pessoa. Mas o que eu vejo é que muitos crentes têm usado a pandemia como desculpa para não congregar. É verdade, porque antes da pandemia já eram mal congregados. Antes da pandemia já eram mal congregados. A pandemia só deu a desculpa que queriam. E eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes não tem problema nem receio de ir ao supermercado, não tem problema ou receio de ir ao banco, não tem problema ou receio de irem a uma repartição pública. E eu gosto de dizer, pelas igrejas mais regulares que eu conheço, que é as que eu tenho convivência, a igreja é um dos locais públicos menos propícios para você adquirir Covid, porque é um local que tem sido rigoroso com as exigências no caso da saúde. Eu não posso falar sobre as outras igrejas a qual fora do grupo que eu pertenço, porque eu não as frequento, e aí cada irmão, se tem irmãos me assistindo, pode dizer isso aí. Eu sei que como em todo lugar tem gente boa e ruim, deve ter igrejas que estão violando sem qualquer tipo de precaução a questão das recomendações médicas, mas as igrejas mais regulares têm procurado seguir isso, e a nossa igreja tem procurado. Então se você diz, eu quero ir para uma igreja, mas eu tenho medo de aglomeração, venha para a Ebenezer, venha assistir o culto da Ebenezer, você estará seguro aqui. E o que eu tenho orado é que Deus não permita que aqui, nesse ambiente, haja contaminação, seja de que for, de gripe, de Covid, de dengue, né? Então, mas voltando, o crente que entende doutrina, ele valoriza a igreja local, ele frequenta a igreja local, ele está na igreja local. O que pode me tolir de vir à igreja local? Primeira coisa importante é saúde, e aí entra novamente essa questão de pandemia. Por exemplo, nós temos recomendados que as pessoas na situação de risco, idosos, de preferência não venham, mas elas não estão proibidas. Se elas vierem, a gente vai arranjar um local especial e resguardado para elas. A pessoa está enferma, e a sua enfermidade é uma enfermidade que lhe impede de, às vezes, da faculdade normal, no sentido de poder ficar uma hora assistindo a programação, que é em torno disso que nós temos agora, ou às vezes ela está com uma enfermidade que é transmissível, por exemplo, gripe, pode não ser Covid, mas pode ser gripe, e tanto é ruim para ela como é ruim para os outros, né? Então, a enfermidade é um motivo que a gente muitas vezes vai ter que ficar em casa. Às vezes assistir online, se dá, porque quando eu estava com dengue eu não conseguia assistir, era nada, né? Não ler nada, era mal ficar na cama lá, feito desesperado, entendeu? Então, a enfermidade é um motivo. A outra é alguém que está cuidando de um enfermo, ou de alguém que precisa de cuidados especiais e que não pode ficar sozinho. Nós temos pessoas na nossa igreja que têm o ministério de cuidar de idosos.
Eu me lembro uma vez, uma irmã me ligou pedindo perdão, porque ela não vinha para a igreja, porque o marido dela, que não era crente e que passava dias fora, tinha chegado e só ia passar o domingo. Eu disse: pastor, estou aqui preocupado. É mais bom testemunho ela ficar com seu marido que não é crente aquele domingo do que ela vir para a igreja. Mas se ele concordasse em vir com ela, seria bem melhor, tá certo? Mas essa irmã tem testemunhado para ganhar o seu esposo para Cristo, que não é incrédulo. Agora, é ruim é quando o marido e a esposa crente não querem vir para a igreja. Aí já é uma rebeldia e uma falta de fé verdadeira e autêntica de que crê que a igreja é a igreja de Cristo Jesus, é o corpo de Cristo Jesus. Um outro motivo que eu tenho dúvidas hoje sobre a questão da frequência é trabalho. Tem pessoas que são turnistas e o seu turno cai no horário e na necessidade de estarem lá, porque são dependentes desse emprego. E eu não estou falando aqui de dependência mais do emprego do que de Deus, mas porque é uma questão de ordem, de submissão. Mas eu tenho muitas dificuldades com isso, porque a minha experiência de vida tem mostrado que alguns crentes isso só vale quanto ao serviço de Deus. E aqui eu sei que tem irmãos que trabalham no domingo, e aí eu quero deixar que isso é uma questão de você e Deus, mas vou dar esse exemplo para você ficar alerta. Eu já vi muitos crentes, até mesmo no meu ministério aqui nessa igreja, que tinham turnos, e aí quando era turno não vinham para a igreja. Não, pastor, eu estava no turno, eu estava trabalhando. Mas depois, quando teve outra coisa do seu interesse particular, não tiveram problemas nenhum de faltar ao trabalho. Eu já vi gente, por exemplo, que trabalhava em certo lugar, dizendo: não, pastor, não veio porque eu caí no domingo. Não vim porque... E aí, em determinado momento, certa pessoa estava fazendo um curso, e aí eu perguntei, porque eu sou cara de pau mesmo, né? Perguntei: e o teu trabalho? Tu não tem trabalho nessa hora do curso? Tenho. E como é que tu faz? Eu converso com os colegas, negocio e tal, e aí eles cobrem, aí depois eu pago. Então a questão não era o trabalho, a questão era os interesses, os valores da vida. A igreja não estava naquele valor mais alto. Eu já vi crentes se voluntariarem para ganhar um pouco mais de dinheiro sem necessidade, para trabalhar no domingo. O domingo, para nós que somos batistas regulares, é o dia do Senhor. É o dia dedicado à adoração e descanso. É o dia do Senhor. A palavra diz: 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Então, crente que crê na igreja local como sendo o corpo de Cristo, ele prioriza a igreja local, principalmente naquele dia chamado dia do Senhor. Isso é extremamente importante. O outro motivo que faz crentes não virem para a igreja é pecado. Sim, porque fora esses que eu disse, é o pecado que tem dominado o coração de muitos crentes. Isso traz desânimo, isso traz indiferença, isso traz preguiça, isso traz todo tipo de mazela para que não queiram estar na igreja local. Então, quando eu creio que a igreja é o corpo de Cristo, que foi salvo, como diz a doutrina, eu frequento, eu assisto, eu me faço presente, e eu me coloco à disposição dessa igreja. Eu me coloco à disposição dessa igreja, primeiramente com os dons que Deus me deu, com os talentos que Deus me deu. Aí você diz: pastor, mas eu não sei, eu não sei fazer nada. Primeira coisa eu vou dizer:
Deus lhe deu um dom, talvez precise desenvolver, mas Deus lhe deu. E aí você tem que orar, e orar fervorosamente para dizer: Senhor, eu quero te servir, e eu quero que o Senhor me mostre onde o Senhor quer que eu sirva o Senhor na igreja local. E eu quero aqui repetir algumas coisas que são importantes. Eu sei que está sendo uma revisão para aqueles que escutam as minhas mensagens, é uma revisão, mas os dons e capacidades, talentos, aqui em termos de habilidade, que nos foram dados para os crentes, não foram dados para usar no mundo. Quando você olha os dons dados na igreja de Cristo, todos eles têm um objetivo: edificar a igreja de Cristo. E aí eu vou repetir pela enésima vez um exemplo que eu passei na minha vida numa outra igreja. Um certo dia nós estávamos sem professores de EBD, e eu vi uma irmã que era professora na escola pública, e com muita capacidade, disse: irmã, você não quer ser professora, ajudar a gente na EBD? E ela disse: meu irmão, dá não, eu já passo a semana vendo menino, e aí no domingo dá até que ver menino na igreja. Entendeu errado os dons. Os dons não foram dados simplesmente para você ganhar dinheiro, foram lhe dados para edificar a igreja de Cristo. Mas lá no meu trabalho eu evangelizo. Esse é o papel de todo crente. É porque os crentes perderam a prática de evangelizar. Quando eu digo os crentes, eu estou falando de maneira geral, porque graças a Deus essa igreja tem evangelistas. Mas tem muito crente que entra e sai do seu trabalho, e ninguém, às vezes, a pessoa nem sabe que ele é crente, porque ele não tem testemunho. Quanto mais de ouvir da palavra de Deus, dizer: olha, pelo menos dizer: olha, vá para a minha igreja, venha comigo domingo de manhã, domingo à noite, na quinta-feira, você tem um pedido, vamos lá levar o seu pedido, pelo menos isso. Mas não, os dons que Deus lhe deu é para usar na obra de Deus, meu irmão. O crente deve se colocar à disposição, porque ele crê que a igreja local é o corpo do Deus vivo, como diz Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu creio nisso, e se eu creio, eu coloco os meus dons à disposição dessa igreja, para que essa igreja possa ser o agente verdadeiro do crescimento do reino de Deus. Pastor, mas tem cargos que eu não posso ocupar. Aí é que entra a mentalidade mais profunda. Não, você não precisa ter um cargo, porque Deus deu para alguns, por exemplo, a misericórdia, e aí por misericórdia você ajuda a pessoa. Olha, só deixa eu dar um exemplo para vocês. A irmã Dora ficou internada lá na protoclínica. Lá eles não, até onde eu saiba, os valores pagos não incluem a alimentação do acompanhante. Então alguém tinha que levar comida para quem estava lá. Como é que você usa seus dons para a igreja local? Você podia ter ido lá e levado o almoço, o café, a janta. Tem irmãos que estão levando a alimentação, por exemplo, o pastor Zé Duarte, inclusive para os que estão acompanhando. Então, não é só naquela eleição que a igreja tem que você pode expor seu nome. O crescimento da igreja local é muito dinâmico, porque há N maneiras de você colocar os seus dons, né? Alguém que tem dom de cozinhar pode ser uma bênção para alguém que está doente no hospital, para alguém que está internado, e o seu acompanhante não vai ter esse gasto de ainda ter que comprar comida, ou muitas vezes não tem quem dê esse suporte, esse socorro, e a pessoa ali fica, às vezes tem que fugir para comprar alguma coisa, para comer, às vezes um salgado, porque o dinheiro está curto, e você pode ser uma bênção. Então você está usando os dons que Deus te deu para a obra, para o crescimento de Deus, para o crescimento do reino, para que o reino cresça. É assim que funciona. Vou repetir alguns exemplos aqui. Pessoas que são boas de desenhar. Irmãos, você pode desenhar cenas bíblicas
para serem cartazes para ensino na escola bíblica dominical. Às vezes o missionário não tem material, e você pode, meu irmão, você tem cartaz? Tenho não. Então qual é a lição que você vai dar para as crianças? Eu vou dar sobre a criação, e você vai pedir iluminação de Deus escrevendo. Coloca a sua assinatura, que é para o pessoal também não pegar e plagiar. Pastor, eu estou mandando aqui os visuais. Use os seus dons que Deus lhe deu para servir a igreja de Deus. Porque você crê que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo e ela é a preciosidade de Deus, e você dedica a sua vida para ela. Você tem bens, faça como fizeram os primeiros irmãos. Abra comigo aqui Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Quando você pega aqui versículo 32, acompanha comigo o versículo 32. 32, alô? Versículo 32, acho que a minha bateria já foi. A do microfone, tá? A minha ainda está durando, tá, pessoal? Então vamos lá. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Eu expliquei para os diáconos domingo passado. Aqui não é comunismo. Aqui é a ideia bíblica de que o que eu tenho é meu. Não, o que Deus me deu é para servir. Aqui não é aquela ideia que alguns que têm sido, que estão flertando, que já têm sido bichado pela doutrina marxista, socialista. Mas olha, aqui a Bíblia tem o comunismo aqui, não. Porque se isso é comunismo, o que o comunismo diz que é totalmente diferente. Se aquilo é comunismo, o que dizem que é comunismo, então não tem nada a ver com isso aqui. Aqui não é violação e nem perda de propriedade privada, mas é a ideia que a graça de Deus no coração da pessoa, ela não tem aquele apego às coisas materiais, de forma que ele não pode servir aos outros. E eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você tem uma bicicleta, a minha bicicleta, e alguém chega e diz: irmão, é o seguinte, eu estou precisando ir ali para pegar um remédio, mas é longe, o senhor podia me arrumar sua bicicleta? E você sabe, que também tem que ter prudência, que essa pessoa vai ter bom senso. Você sabe que tem um risco de ser roubado, mas isso não é meu, isso é de Deus. Irmão, vá, pega. Os irmãos têm acompanhado meu ministério, sabem que os meus veículos não são meus, são do serviço de Deus. Eles estragaram servindo a Deus, e glória a Deus por isso. Porque está aí um exemplo lá, né? Deus abriu as portas para a gente comprar um outro carro. Tem irmãos aqui que mal usam o ônibus porque é o que tem. E Deus já nos deu, esse eu acho que é o nosso 5º carro, eu acho. E tem nos dado a bênção de comprar o carro e não ficar devendo. Mas é da obra de Deus. Eu já vi irmãos dizer, olha, não aqui nessa igreja, por favor, não aqui na Ebenezer. Mas eu já vi irmãos, igrejas, irmão, vamos comprar um transporte para a igreja. A gente pensou, para ter mais. Não, irmão, porque assim, a gente traz as pessoas, os meninos da comunidade, aí melam o carro da gente. É isso que o texto está dizendo. Isso não é meu, isso não é propriedade minha, ninguém pega. Não, me pertence, mas na realidade, no final das contas, pertence a Deus. É para servir a Deus, é para servir o povo de Deus. É essa a ideia daqui. Ninguém considerava seu coisa nenhuma. Não pega essa chave porque ela é minha. É interessante que tem membro que acha que o banco da igreja é seu. Não. Voltando, verso 33.
Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositando aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Igreja local, doutrina da igreja local, eclesiologia na prática. Eu creio que aqui é a igreja verdadeira, então eu tenho que colocar a minha vida à disposição dessa igreja, servindo a igreja. Abra comigo Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se você quiser saber essas misericórdias, lê do versículo 25 ao versículo 32 do capítulo 11, perdão. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso experimentar o que a Bíblia diz e dizer é verdadeiro. E aí ele vai aplicar isso aos dons. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repetindo aqui o que eu já falei umas quintas-feiras atrás. O que Paulo está dizendo? Você não deve achar que está no nível muito alto. Eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o bicho na questão espiritual. Eu sou o diácono, eu sou professor de EBD. Não, isso foi lhe dado gratuitamente por Deus. Você não tem mérito nenhum nisso. Mas também você não pode dizer, eu sou simples irmão, sem fazer nada, não sirvo para nada. Não, porque Deus lhe salvou, Ele deu dons. Então cada um deve pensar com moderação, não ficar naquela, não sou nada. Não, você é alguma coisa para Deus, sim, porque você foi salvo. O sangue de Cristo pagou a sua redenção, a sua salvação, o perdão de seus pecados. Ele lhe deu dons, como diz Efésios capítulo 4. Continuando. Porque assim, verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, se você prega, se você ensina, seja conforme a proporção da fé. Conforme você vai crescendo, conforme você vai tendo anos de crente, você vai estudando, você vai aumentando em fé, porque você vai aumentando em conhecimento de Deus. Se ministério, se a palavra aqui ministério, irmãos, ela não cai muito bem na nossa tradução, porque a palavra aqui é diaconia. Se diaconia, dediquemos a diaconia, a servir. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você que ensina, você que sabe ensinar, que Deus deu dom de ensinar, ensine a igreja de Cristo, se disponha para ensinar. Ou que exorta, aquela pessoa que ela não exorta, irmão, não é aquela pessoa que sai brigando com todo mundo, dando carão em todo mundo. É alguém que sabe chegar no ponto certo, cutucar a coisa certa, mas não para ofender, não simplesmente machucar, mas com aquele coração de, olha, o que eu estou dizendo é para o seu bem. Tem gente que tem essa capacidade. Eu peço a Deus que Ele a me dê como pastor. Faça-o com dedicação. O que contribui, olha, tem algumas pessoas que Deus dá um coração extraordinário para contribuir. E aqui não é só contribuir dinheiro para a igreja, mas é contribuir com os irmãos, contribuir com o necessitado. Faça com liberalidade, com o coração livre. O que preside, essa é aquela pessoa que vai lá com os doentes, que vai lá dar assistência, vai ver como é que está, faz cuidado com diligência. Quem exerce misericórdia, tem gente, irmãos, que eu sou admirado como elas conseguem ajudar pessoas que às vezes eu teria dificuldade, mas elas ajudam, e fazem isso com uma alegria, como diz aqui.
E eu poderia citar vários outros textos aqui falando sobre os dons da igreja. Mas você tem que colocar a serviço da igreja os seus dons. E você deve sustentar a igreja, se você crê que ela é verdadeira. Sustentar com a sua presença, sustentar com seus dons e sustentar com seus bens. Sim, o dinheiro que Deus nos deu também sustenta a obra, sustenta missões, sustenta o funcionamento, e Deus nos usa para isso. É incrível que eu já vi crente de igreja deixar de dar dízimo para prejudicar o pastor. Lamentável, mas eu já vi. Reter dízimo. Não vou reter meu dízimo porque acho que esse pastor não está bem, então eu vou reter meu dízimo. É lamentável, porque o dízimo não é do pastor, o dízimo não é meu. O dízimo é de quem, irmãos? De Deus. A oferta que você dá é de Deus. Mas eu já vi crentes velhos na fé, inclusive. O pastor não está de acordo com o que eu penso, então eu vou reter o dízimo. Não vou sustentar esse pastor que não está de acordo, como se o dinheiro fosse só para o pastor. O dinheiro que você contribui, seja através do dízimo, seja através de oferta, ela tem uma amplitude muito grande. E você é apenas um instrumento de Deus, gracioso, graça que Ele lhe dá, para você participar dessa obra dos santos. Ele não depende de você, Ele usa você, e ao usar você ainda te abençoa. Mas quando você retém, se rebela contra isso, pode ter certeza que além de perder bênçãos, você vai se ver com Deus. Parece uma palavra dura, mas é verdade, porque a igreja é dele. Lembra quando Paulo ia a caminho de Damasco? E ele vai lá para Damasco com qual objetivo? Prender quem? Os crentes, a igreja, os do caminho. E aí ele cai do cavalo literalmente, não é verdade, irmãos? Cai do cavalo simbolicamente e cai do cavalo literalmente. E ele ouve uma voz que diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando você crê na doutrina da igreja local, quando você prejudica a igreja local, seja o motivo que for, você está indo contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Você não está indo contra o pastor da igreja, não. Você não está ferindo o pastor, simplesmente ferindo o pastor da igreja, você está ferindo o próprio Jesus Cristo. Por isso, isso é atitude de imaturidade. Irmãos, já teve coisas que eu não concordei em pastores. Por exemplo, quando eu falei para vocês que eu não estava em Belém, meu pastor começou a pregar coisa que no meu entendimento bíblico não era bíblico. Mas eu não deixei de sustentar a igreja por conta disso. Chegou um momento que ele disse: não, eu preciso sair. Mas Deus não permitiu. E essa foi a primeira igreja que eu assumi como pastor. A minha igreja lá em Belém, Igreja Batista Regular, Bíblia aberta. Porque o sustento é para a obra de Deus. Eu creio que a igreja local é de Deus. Eu creio que tudo aquilo, como diz, o que ligares na terra terá sido ligado do céu, o que desligares na terra terá sido ligado do céu. Ela tem autoridade, então eu sustento essa igreja, porque é nisso que eu creio. E como o meu tempo está indo, nós já estamos entrando nos últimos 10 minutos. Eu queria dizer para os irmãos, eu queria voltar aqui um pouco naquela questão de frequência. Isso aí eu tenho batido bastante, não é por conta da pandemia não, porque isso já é um histórico, desde o início da igreja. Lembra que Hebreus diz, Hebreus capítulo 10, verso 25 diz o quê? E não deixemos de congregarmos como é costume? Já de hoje não, que os crentes não querem vir para a igreja não, então. Não é de hoje não, lá atrás, já os crentes queriam ficar em casa assistindo o Big Brother, vendo YouTube, perdendo o dia no Facebook e WhatsApp, lá atrás. Mas hoje continua tendo
E como aumentou o número de fiéis, vai aumentar também o número de problemas. E como pastor eu tenho que ensinar e tenho que exortar. Mas irmãos, voltando para a questão de frequência, tem irmãos que quando tiram férias também da sua festa, sabia? Não estou de férias, é domingo de manhã, é domingo à noite. Não lembra nem que é crente. Às vezes nem no procedimento, quanto mais na assistência. Você é um crente em Cristo Jesus, dia do Senhor, dia domingo. Se você não está dentro daquela escala que eu falei, doente, cuidando de alguém doente, ou impossibilitado, ou de serviço que você não pode abrir mão, então o crente vai para a igreja. Ah, mas eu não estou na minha cidade. E quer dizer então, se na sua cidade, na cidade que você está, não tem uma igreja de cristão verdadeira, reúne a família. Se você vai com alguém, junta a família. Se vai com outros, vai vocês dois, porque quando tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali. A igreja, Mateus capítulo 18, eu sei que ali o contexto é sobre a decisão da igreja, mas também serve para a unidade, para a comunhão. Mas aí o crente pega, sai, não, eu estou saindo de férias. Aí chega domingo, não, eu vou, sei lá, vou para algum lugar aqui. Não, porque eu estou de férias. Que história é essa? De férias? Férias de Deus? Férias da comunhão com o povo de Deus? É uma grande oportunidade que você tem de conhecer outros irmãos em Cristo. E deve fazer falta, irmãos. A minha dificuldade é que a pessoa não sente falta disso. Não sente. Por exemplo, você vai para um lugar onde você não conhece. Acho que eu estou viajando lá para as Capimbobas do Judas. Sabe, se eu saber se lá nas Capimbobas do Judas tem alguma igreja lá, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, a gente pode ver. E hoje, irmãos, nós temos um recurso que tira da gente qualquer desculpa, que é o celular. Você pega o Google e você vai Capimbocas do Judas. Qual é a igreja que tem lá? Tem uma igreja Assembleia de Deus, tem uma igreja batista, tem uma igreja presbiteriana, tem uma igreja lá. Então eu vou já colocar aqui, quando eu chegar lá, eu me lembro que a gente estava voltando de Cacoal, era num domingo, a gente voltou no domingo. Eu disse, nós vamos planejar para nós chegarmos em Porto Velho 5h30. 5h30 não, 5 horas, né? Porque às 6h30 começa o culto na igreja do Templo Batista Bíblico da Floresta, que é do pastor Rafael. E eu não quero perder o meu domingo, eu não quero passar o domingo sem adorar coletivamente, principalmente podendo. E graças a Deus deu tempo. Mas tem crente que não, estou de férias. Que é isso? E não sentir falta de naquele dia estar reunido com a igreja de Cristo, louvando ao Senhor. É para perguntar como é que está a sua vida com Deus. É para perguntar que tipo de crente você é, que não sente falta da comunhão da igreja de Cristo. E aí depois diz, não, mas eu acredito na igreja de Cristo. Não acredita não, se acreditasse você não faltava. E volto a dizer, a pandemia não é desculpa, porque tem muita gente que antes da pandemia já eram mal congregados. Meus queridos, crer e observar, lembra? Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordenar, não, mandar, sei. O fiel obedece ao que Cristo mandar, era ordenar. Eu creio. Se eu creio, eu torno em prática. Se eu creio, eu torno em vivência. Isso é entender o que é doutrina. Isso é crer doutrinariamente. Isso é transformar a doutrina em prática. Irmãos,
Que Deus abençoe a gente, que Deus proteja a minha vida, proteja vocês, proteja a minha porque eu estou ensinando, e proteja de vocês para que vocês aprendam. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Obrigado por essa manhã, pela lição dessa manhã e tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos ainda que o Senhor abençoe os irmãos que estão assistindo aqui e assistindo online. Multiplica as bênçãos sobre a vida. Aqueles que estão, ó Deus, doentes, cura-os. Os que estão desalentados por perda de parente, amigo, conforta os corações. Aqueles que estão desanimados, que o fogo do Teu Espírito Santo, no sentido da inflamação, do ânimo dele, possa tocar os corações. E aqueles que estão pensando em repreensão, que o Senhor faça isso com misericórdia, Senhor Deus, mas trate cada um conforme a sua necessidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que possamos tornar a doutrina bíblica em prática em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu vou tirar isso aqui porque o projeto está nem funcionando. Acabou a minha bateria, vou ter que comprar uma outra. Eu gostaria de só dar alguns avisos. Hoje à noite eu estarei pregando, e eu estarei pregando a palestra, é quase uma palestra, na verdade é uma meditação que eu iria pregar na noite de ano. Os irmãos sabem que Deus permitiu que eu tivesse Covid, dengue, Covid não, dengue. E hoje à noite ainda vou trazer o estudo que eu traria na noite de ano para os irmãos. Eu gostaria de, lamentavelmente, informar os que ainda não sabem que Deus levou a irmã Dora. Então eu peço oração para o consolo da família e contribuição para o sustento dela, no sentido que eles tiveram que adquirir uma dívida muito grande. E se você que está me assistindo, você quer cooperar, entre em contato pelo privado, pode ser no meu WhatsApp ou no meu Facebook ou no Facebook da Igreja Ebenezer, e aí eu te mando o link, porque eles têm o link onde eles estão recolhendo também. Ou se você quiser informação direta de uma conta da família, do Pix, eu também tenho essa informação, tá bom? E Deus quer te usar também para abençoar essa família. Eu gostaria de também informar que nós estamos orando pela mãe de um irmão que sempre assiste a nossas programações lá em Manaus, o irmão Pedro André Silveira, e a sua mãe estava com Covid, a irmã Raimundinha, e ela veio a falecer. Então eu gostaria que os irmãos orassem pelo consolo da família Silveira. Ela deixa um irmão antigo da igreja também, viúvo, o irmão Pedro Silveira, que é pai do Pedro André, tá bom? Eu queria que os irmãos orassem pelo consolo dessa família. É uma família muito querida pela gente, porque a Igreja da Fé de Manaus é minha igreja de infância, tá bom? Eu gostaria também de continuar pedindo oração pelo pastor Zé Duarte. A situação do pastor Zé Duarte está muito delicada. Ele está tomando remédios, antibióticos pesadíssimos, e ainda com vistas a uma cirurgia, e segundo todas as informações, essa cirurgia só faz por uma pessoa e ainda é particular. Então ele vai precisar de muita ajuda também, certo? É um pastor que tem servido anos ao campo, e foi um pastor muito importante no nosso meio como grupo Batista Regular, certo? E se ele não tivesse doente, ele estaria presente ontem na formatura do seminário, porque ele é uma pessoa muito simbólica também para o início do nosso seminário. Então eu gostaria que os irmãos orassem pela saúde, e aqueles que também podem contribuíssem. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelas irmãs que estão grávidas. Eu queria citar aqui a missionária Jael, a irmã Tâmara, a irmã Adriana, a irmã Evelyn, a irmã Suzana e a irmã Erlânia. Então são essas que eu estou lembrando agora. E agradecer pelo nascimento dos bebês, da irmã Romênia, da missionária Karen, vieram bem, saúde, e outros que agora também não estou lembrando. Então graças a Deus por isso. Eu queria que os irmãos lembrassem os nossos idosos. No caso nós temos a irmã Iraci, a irmã Maria Chaim, o seu Amauri, a irmã Marilu, a irmã Sebastiana, o irmão Francisco Barros, a irmã Maria, e eu gosto até de incluir a irmã Raimunda Costa e a sua mãe, certo? Eu estou esquecendo de alguém, irmãos, mais nessa lista aí, o irmão Mateus, né, também. O Mateus, que ele não é idoso não, mas vamos incluir o irmão Mateus aí também.
E continuo orando pela saúde do pastor. Irmãos, eu cada vez me sinto mais bem recuperado, mas peço oração porque esses 2 dias que passou, seja sábado, eu tive que ir além da conta por conta da formatura do seminário. E a gente não tem como se poupar. Fui muito auxiliado, muito ajudado, mas mesmo assim era muita coisa para fazer. Então, eu agradeço as orações. Dependendo da situação da semana, eu pretendo pelo menos fazer uma visita essa semana, tá bom? Então, Deus me proteja e que proteja a todos. Eu queria pedir oração pelo não mais seminarista, agora formado Fábio, e pela família dele. Eles têm enfrentado umas dificuldades. O Fábio e a Laura acabaram de sair de um tratamento de Covid-19 e ontem ele não foi à formatura porque foi diagnosticado com dengue. Então orem pela misericórdia de Deus na vida desse irmão que está entrando para o ministério, tá certo? E que Deus abençoe a vida deles, da irmã Laura e também dos outros formados, do irmão Jaime e do irmão Mateus Souza. Então orem por esses irmãos e orem pela saúde do Fábio Camussa Furtado. Não esqueçam a situação da saúde pública, tanto nossa, mas pelas notícias nesse momento parece que o estado que está mais urgente é o Amazonas. Então orem pelo meu estado, pelo meu município, somente Manaus. Os meus irmãos que estão lá, amigos, têm falado que a coisa tem sido difícil mesmo. Todos eles que estão lá têm dito que a coisa está muito complicada. Então orem, porque nós temos irmãos em Cristo também sofrendo nesse meio, tá bom? Então esses são os nossos pedidos. Eu não sei se alguém tem algum para acrescentar ou me lembrar desses corriqueiros que nós temos apresentados. Bem, a irmã Inês pede pelo filho dela, o Gessileudo, pela saúde dele. Meus queridos irmãos, aniversariantes, eu estou sabendo da irmã Conceição. Tem mais alguém? A Rosinha, que era da semana passada para eu cantar, né? Então, o Wilson leva aí nossos parabéns para dizer que nós cantamos. Há mais alguém que estão lembrando aí sobre? Bem, se não há, então vamos cantar os parabéns para vocês, para esses nomes que eu citei, tá bom? Então a irmã Rosinha, que foi domingo passado, dia 10, tá bom? E da irmã Conceição. Então não estou vendo ninguém aqui nos comentários falar mais nada, então por enquanto estou nesse ponto. Temos parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades em Jesus, que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. E parabéns para Dani, né? A Dani aniversariou também essa semana, tá bom? Então parabéns à nossa adolescente Dani. Meus queridos irmãos, nós vamos orar e eu vou pedir que o irmão Edson ore e eu vou sair correndo porque eu tenho que levar essa menina para fazer o Enem, tá bom? Então, irmão Edson, nós vamos encerrar com a sua oração. Senhor nosso Deus, agradecemos essa manhã aqui na tua casa. Obrigado pelas missões que o Senhor nos trouxe para cá no céu. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos os irmãos que vão fazer esse curso. Que o Senhor possa colocar os seus meios no que eles estudaram. Amém, Senhor. E peço a proteção do Senhor para aqueles que estão trabalhando, que quer sair desse concurso, principalmente em hospitais, lidando diretamente com pessoas doentes. Que o Senhor proteja os médicos, enfermeiros, agentes de saúde e também esse povo da limpeza, que é pouco lembrado, mas que Sim, Senhor. lida diretamente com grandes problemas.
de saúde. Amém, Que a Senhor. tua bondosa graça proteja o teu povo, Deus. Quer seja na igreja, quer seja fora da igreja. Dá-nos, Deus, Pai, na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um bom dia para todos vocês.